Revelados 12 versículos sagrados para dormir em paz. Som divino de Chuva. Maria, aos 34 anos, era definição de força e fé. Em sua pequena cidade no interior do Brasil, todos a conheciam como a cuidadora de sua mãe, Desirê, que lutava contra uma doença devastadora, e os médicos já não tinham esperanças. Mas Maria não se deixava abater. Todos os dias, ela ia até a capela de São Jorge, onde as paredes sussurravam histórias de fé e esperança. O cheiro envolvente de incenso e o brilho das velas acesas criavam um ambiente sagrado, e era ali que ela se sentia mais próxima de Deus e de sua comunidade, unida em oração pelo bem de Desirê. Enquanto caminhava em direção à capela, Maria se lembrava das palavras do pastor Miguel: a fé é a luz que nos guia na escuridão. Essas palavras ecoavam em sua mente como um mantra. Com o coração cheio de esperança, ela se sentava no banco de madeira, abria sua Bíblia e meditava em versículos que ofereciam consolo, como Filipenses 4, 6, 7 e Salmos 23. A cada dia, esses versos se tornavam âncoras, mantendo-a firme mesmo durante as tempestades emocionais. Certa noite, ao organizar uma vigília de oração, a capela se encheu de fiéis. As vozes se misturavam num clamor apaixonado por cura, mas as dúvidas também pairavam no ar. Seria realmente a vontade de Deus curá-la? Mas foi em uma noite chuvosa, sob o som intenso da água batendo nas telhas, que algo extraordinário aconteceu. As vozes de Maria e dos congregados se uniram num grito de fé, e ela, tomada por uma sensação sem igual, sentiu uma presença sobrenatural. Uma luz intensa envolveu a capela, e em meio àquele brilho, Maria viu anjos. Eram seres celestiais, com asas resplandecentes, flutuando como se estivessem dançando ao som do clamor de oração. Uma voz suave soou em seu coração: não temas, Maria, sua fé é mais poderosa do que você imagina. Aquela experiência a deixou maravilhada e, ao mesmo tempo, consciente de que não se tratava apenas da cura de sua mãe, mas de um avivamento que poderia tocar toda a sua comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria, agora cheia de coragem, decidiu visitar cada casa do vilarejo, levando aqueles vestígios divinos que havia recebido. Seu coração pulsava forte enquanto ela chamava os vizinhos, convidando todos para uma grande vigília na capela. As vozes fatigadas de sua cidade começaram a se erguer novamente, preenchendo os espaços vazios com esperança. Mas não foram apenas sorrisos que ela encontrou. As vozes de desânimo começaram a assombrá-la. Na tão esperada noite da vigília, a capela se encheu de pessoas mais do que ela esperava. O coração dela estava cheio de mistura de esperança e ansiedade. Quando o relógio marcou meia-noite, um trovão ecoou e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Todos esperavam algum sinal do divino. O que aconteceria ali? O que Deus tinha reservado para aquela noite mágica? A tensão pairava no ar, e o mistério resplandeceu no horizonte do espiritual, deixando todos em expectativa. O silêncio na capela crescia, e os rostos se tornavam uma mistura de expectativa e temor. As velas tremulavam, como se dançassem em um sopro de vento invisível. Maria, sentindo o peso da responsabilidade, começou a orar em seu coração. Senhor, usa-nos nesta noite. Faça sua vontade ser conhecida, murmurou, com a fé pulsando dentro dela. De repente, uma brisa suave se espalhou pela capela, e um sussurro olímpico tomou conta do espaço. As vozes dos fiéis pareciam se unir em um único clamor, como se verdadeiramente ali fosse um só corpo, clamando pelo mesmo Deus. Entre lágrimas e suspiros, Maria olhou para os rostos ao seu redor. Havia aqueles que se agarravam à esperança, outros que tremiam de ansiedade. Mas todos estavam unidos por um propósito: buscar a intervenção divina. Quando o relógio tocou as 12 badaladas, uma luz ofuscante brotou do altar. Era como se o próprio céu se abrisse, e aquela presença celestial iluminasse cada canto da capela. Maria sentiu um calor em seu peito, algo que a fazia acreditar que Deus estava prestes a agir. Os murmúrios de temor foram substituídos por uma explosão de adoração. Cada pessoa ali, por um momento, sentiu que havia um propósito maior da humanidade. E então, em meio àquele esplendor, uma figura começou a se materializar à frente da congregação. Era um anjo, resplandecente e majestoso, que trazia uma mensagem de esperança. A respiração de todos se fez lenta e reverente.
O anjo abriu os lábios, e em um tom que parecia ecoar até mesmo nas profundezas da alma, declarou: seu clamor chegou até os céus. Não temam, porque a resposta está a caminho. A capela se encheu de um som de glória, como se todo o céu estivesse vibrando com aquela declaração. As pessoas começaram a se abraçar, a chorar, e sussurrar palavras de alívio e louvor. Maria, com lágrimas nos olhos, percebeu que não estava apenas participando de um culto, mas vivendo um verdadeiro mover de Deus. A atmosfera estava eletrificada com expectativa de transformações, curas que estavam prestes a acontecer. Mas como toda grande transformação, havia ainda um dilema que pairava no ar. Será que todos estavam prontos para a mudança que viria? O medo das coisas que poderiam ser reveladas pairava como uma sombra, até mesmo sobre os rostos mais iluminados. A fé é um caminho que exige coragem, e Maria sabia que essa jornada precisava ir além das palavras de adoração. Precisa haver preparação. Ela se lembrou de um versículo que sempre a confortava. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Mas agora, naquele momento, ela se questionou: estariam eles prontos para deixar o velho para trás? Teriam coragem de confiar no que ainda estava por vir? A energia na capela estava prestes a explodir em algo extraordinário. A adoração ficou intensa, mas em meio a toda essa alegria, o coração de Maria bateu mais forte. Um pensamento a perturbava. O que Deus realmente estava revelando naquela noite mágica? O que havia guardado para aqueles que escolhessem seguir o caminho da luz? Com um grito de louvor que ecoou pelo espaço sagrado, Maria se preparou para abraçar o desconhecido, sabendo que o verdadeiro despertar estava prestes a chegar. O céu e a terra se uniam em uma dança divina, e o que mais poderia acontecer ali? A resposta divina pairava no ar, aparentemente um suspiro de distância, mas Maria sentia que só havia uma maneira de encontrar a verdade. E o que seria? A atmosfera vibrava enquanto o anjo mantinha seus olhos fixos na congregação. Um silêncio reverente se instalou, como se todos ali soubessem que estavam à beira de algo grandioso. Maria sentiu seu coração acelerar, não apenas pela adrenalina, mas pela certeza de que algo sagrado estava prestes a ser revelado. As vozes que pouco antes ecoaram em adoração agora se calaram, como se o próprio tempo tivesse suspendido suas correntes. Diante daquela luz celestial, o anjo começou a falar. Sua voz suave, mas poderosa, trazia uma mensagem que parecia transcender o tempo e o espaço. Esta é uma noite de revelação, ele declarou, e cada palavra feita de luz fazia a capela tremer. Os céus estão abertos, e o Senhor tem palavras de vida para aqueles que buscam com sinceridade. Preparem-se, pois as verdades que estão prestes a ser entregues exigirão coragem e fé. A cada sílaba, a presença de Deus se intensificava. Maria sentia-se dividida entre o desejo de se esconder da magnitude daquela declaração e o impulso irresistível de se aproximar da glória que se manifestava. O anjo ergueu a mão e, de repente, uma chuva de ouro parecia descer do alto, como se bênçãos fossem espalhadas sobre cada pessoa presente. Todos começaram a sentir um toque celestial, e os mais fragilizados começaram a se levantar, recebendo força e esperança. Seus desafios não foram em vão, continuou o ser angelical. A dor que carregam em seus corações será transformada. Preparem-se para a colheita. A intervenção divina não é apenas um alívio, mas uma transformação completa. Nesse momento, as lágrimas de Maria escorriam por seu rosto. Ela viu os rostos que conhecia bem, pessoas que antes se sentiam paralisadas pela tristeza agora brilhando com a luz da esperança. Aqueles que estavam perdidos se tornavam iluminados, e a capela pulsava com vida. Era como se cada batida de seus corações fosse sinfonia divina, ecoando uma harmonia celestial no ar. Creiam com coração genuíno. Minhas promessas são verdadeiras e fiéis. Vocês foram escolhidos para serem porta-vozes da esperança neste mundo. O anjo fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem o mais profundo do ser de cada um. O murmúrio começou entre os presentes. Alguns gritavam, outros prostravam-se em adoração, mas não havia dúvida. Todos estavam sendo tocados pela verdade que invadia seus corações. A mensagem de transformação estava se desenrolando diante deles. A cada revelação, as incertezas iam se dissipando como neblina ao amanhecer. Maria teve um vislumbre de sua própria jornada. O medo do novo que antes a dominava parecia agora pequeno diante do poder de Deus. Seu coração pulsava, não mais com ansiedade, mas com uma determinação avassaladora. As palavras do anjo instigaram. Preparação é a chave. Mas o que isso realmente significa para você, minha filha? Ela se lembrou das bênçãos que Deus havia prometido e da importância de estar pronta para recebê-las. Em meio ao fervor da adoração e espírito de entrega, uma nova dúvida surgiu.
Estariam realmente prontos para cumprir a missão que lhes seria confiada? Que transformação estavam dispostos a vivenciar para que as promessas eternas se tornassem sua realidade? A luz continuava a brilhar intensamente, enquanto o anjo preparava-se para entregar a mensagem final. Com um sussurro quase audível, ele falou: a semente da verdadeira transformação germina na coragem para mudar. Vocês estão prontos para a nova era? As palavras pairaram no ar como um eco incessante, desafiando cada um a responder. Maria sentiu que aquela resposta poderia definir não apenas seu futuro, mas o futuro de toda a congregação. O que viriam a dizer? O que escolheriam acreditar? As respostas estavam prestes a ser reveladas, mas o que viria a seguir era uma jornada que apenas começava. O anjo olhou profundamente nos olhos de cada pessoa presente, como se a luz que irradiava de seu ser atravessasse barreiras invisíveis. Maria sentiu que suas perguntas eram lidas em voz alta, mescladas ao murmúrio coletivo que crescia na capela. A atmosfera estava carregada de expectativa, e cada espírito ali parecia ansioso para responder. Quem está disposto a agir? Quem está pronto para deixar o passado para trás e abraçar o futuro glorioso que o Senhor tem reservado? Sua voz ecoou, trazendo um tremor de esperança. O cheiro da madeira antiga misturava-se com a leve brisa que entrava pelas janelas, como se a própria criação estivesse sussurrando promessas de vento e vida. Numa fração de segundos, a congregação se agitou. Alguns levantaram as mãos, outros deixaram cair lágrimas de alegria, e um grupo começou a louvar em voz alta. Maria, observando aquele cenário, percebeu que cada gesto era um compromisso. Era um pacto silencioso, mas intenso. Aquela chave de transformação estava nas mãos de cada um. A presença do anjo se intensificou, e suas palavras rodopiaram como um vento forte. Para aqueles que se levantarem, a vida abundante será sua por herança. A queda da noite não será o fim, mas o começo de um novo amanhecer. Ele fez uma pausa e, como se quisesse que cada palavra fosse absorvida, acrescentou: a coragem de iniciar a transformação deve vir com a disposição de deixar o que não serve mais. Com isso, Maria sentiu um chamado profundo em seu interior. Era como se o anjo não estivesse apenas falando a todos, mas diretamente a ela. As memórias de desafios passados, de dúvidas e inseguranças, começaram a evaporar diante da certeza de que o tempo de libertação havia chegado. Ela viu Vitor, um amigo que havia se afundado em tristeza, erguendo os braços com força, respondendo àquela convocação divina. Ele, que sempre se sentiu deslocado, agora irrompia com alegria, como uma flor em meio às pedras. Assim, a cada amigo que ela amava, se perguntava qual seria seu papel nessa nova jornada. O anjo continuou: a fé é a chave que abre portas. Nessa nova era, muitos irão encontrar sua verdadeira identidade e propósito. Aqueles que se dispuserem a arar a terra árida de suas almas colherão uma abundante colheita. A luz do anjo então começou a pulsar em cores vibrantes, como se as promessas de Deus se manifestassem em cada tom. Era uma visão que Maria sabia que jamais esqueceria. O calor da presença divina preenchia a capela, e com um golpe de sua mão, o anjo exclamou: testemunhas de minha palavra, preparem-se, pois aquilo que foi prometido é real e se aproxima rapidamente. O coração de Maria disparava. A cada frase, uma nova ligação se formava. Seriam os corações abertos o suficiente para receber essa nova era? Se outros estavam ao seu redor se comprometendo, ela também deveria dar um passo à frente. Então, a voz do anjo se suavizou, como uma brisa leve naquela noite mágica. Porém, lembrem-se, a transformação exige sacrifício. A nova vida implica cortar as amarras do passado. Vocês estão prontos para isso? Estão dispostos a deixar para trás o que não os serve mais? A pergunta pairou no ar, carregando um peso que era quase palpável. Maria sabia que aquele momento exigia reflexão profunda. Nunca havia se sentido tão vulnerável, mas também tão cheia de esperança. Que ela escolheria naquelas próximas horas poderia mudar tudo. E junto com sua resposta, o destino da congregação estaria em suas mãos. Mas, em meio àquele clamor, uma nova sombra surgiu. Uma dúvida sussurrou em sua mente. Estaria ela realmente pronta para essa transformação? Saberia ela como deixar o passado ir? A luz do anjo pulsava, e a expectativa era palpável. A escolha estava diante deles, uma nova era prestes a começar, mas a resposta ainda precisava ser dada. E a jornada, apesar do chamado visível do céu, apenas começava. Maria sentiu a tensão em seu peito enquanto as palavras do anjo reverberavam em sua mente. Imagens de seu passado passaram como um filme, desilusões, medos e os momentos em que se sentiu pequena diante dos desafios da vida. Mas, para cada sombra que surgia, a luz do anjo oferecia um caminho. Ela olhou em volta.
Os rostos ao seu redor estavam tingidos de emoção e determinação. O olhar de Vítor irradiava uma alegria tão intensa que parecia desafiar a lógica. Ele não era mais o homem que se deixava levar pela tristeza. Não, ele havia encontrado uma nova razão para viver, um amor por si mesmo que refletia no brilho de seus olhos. Maria percebeu que aquela transformação não era exclusividade de um ou outro, era um convite coletivo. Sim, nós estamos prontos, alguém respondeu, e a voz ecoou na capela como um rugido de coragem. As mãos levantadas se tornaram um sinal de unidade, uma expressão de que não estavam sozinhos nessa jornada. Uma onda de energia atravessou o ambiente, um calor doce que tocava cada coração presente. O anjo sorriu, como se visse a beleza da união que estava se formando. Então, preparem-se, ele disse, e as palavras eram como música para os ouvidos de Maria. A transformação começa na internalização da verdade. Cada um de vocês é portador da luz divina. Não temam deixar os velhos hábitos. O que não serve mais deve ser solto. As palavras dele penetraram fundo na alma de Maria, fazendo-a refletir. Era verdade, haviam coisas que ela segurava, aquelas que não se encaixavam mais em sua vida. A raiva por uma traição do passado, a tristeza pela perda de um sonho, a dúvida persistente. É hora de deixar tudo isso ir, pensou ela, enquanto a lembrança se misturava à esperança. A congregação começou a cantar, um hino de louvor que subia em volume, como se as paredes da capela se estivessem unindo na celebração. Maria sentiu que a atmosfera pulsava com a expectativa de algo extraordinário. Poderia ela se permitir a liberdade? Poderia deixar atrás de si tudo que a impedia de voar? O pensamento fez seu coração acelerar. Venham, próximos passos, o anjo exclamou, com uma voz que soava ao mesmo tempo suave e firme. A transformação exigirá coragem e fé, mas não tenham medo, pois estou aqui com vocês. Vamos juntos descerrar esse novo capítulo. Maria respirou fundo, deixando a melodia invade seu ser. Cada nota parecia limpar seu espírito, e a dúvida que havia plantado raízes agora começava a murchar. Ela poderia não ter todas as respostas, mas decidiu que tomaria um passo à frente. Se fosse preciso cortar laços, deixaria que a força do amor criasse novos. Neste momento, o anjo levantou suas mãos e a luz ao seu redor se intensificou, formando padrões magníficos que dançavam na escuridão. A nova era já começou, e aqueles que se comprometerem com a verdade verão maravilhas. Ele olhou fixamente para Maria novamente. Você está pronta para dar o primeiro passo? O que está disposta a deixar ir para abraçar essa nova vida? Uma corrente de frio percorreu sua espinha. Maria olhou para Vítor e seus outros amigos, sentindo a energia coletiva. Eles não estavam sozinhos. Seria a coragem que sustentaria aquele momento. Ela fechou os olhos, respirou fundo e fez uma oração silenciosa, pedindo ajuda para liberar o que aprendia. A luz do anjo a envolvia, aquecendo sua alma. No instante em que ela abriu os olhos, a presença do anjo parecia resplandecer ainda mais. Ovação e adoração irromperam na capela como uma tempestade de emoções. Era um princípio, mas havia um peso no ar, um chamado poderoso para a ação. Ela olhou em volta, sentindo-se parte de algo maior, enquanto o anjo continuava a falar. Mas Maria sabia que tudo dependia de decisões, e a sua estava prestes a ser feita. A pergunta pairava não só no ar, mas dentro dela. Com o que ela realmente havia decidido se comprometer, o destino de todos na capela estava à beira de uma grande virada. Mas o que ela escolheria? E se a resposta não estivesse apenas em suas mãos, mas também naqueles que a cercavam? Uma nova era estava se formando, e com ela, novas revelações esperavam para serem descobertas. O ambiente na capela estava eletrificado, e o coração de Maria pulsava acelerado. O anjo parecia surfá-lo, como se pudesse sentir a própria essência dela, seus medos e suas esperanças convergindo num só ponto. Ele sorriu novamente, como se soubesse que aquele momento era apenas o começo de algo grandioso. O que vocês estão prontos para deixar ir? Perguntou o anjo, e sua voz reverberou nas mentes e corações de todos. Maria percebeu que a indagação não era apenas uma provocação. Era um convite íntimo a cada um presente. Pensamentos e sentimentos começaram a flutuar, como folhas soltas ao vento. Vítor, ao seu lado, fechou os olhos mais uma vez, sua expressão refletindo uma profunda contemplação. Ele sussurrou algo só para si, murmurando promessas de um futuro claro. Maria admirou sua coragem, lembrando-se de como ele quase tinha desistido. Agora, observava um homem que se libertava de correntes invisíveis. Senhor, me ajude a soltar, ela orou novamente em silêncio.
Havia um peso que ela sabia que precisava abandonar, a mágoa do passado que ainda sussurrava em seus ouvidos. Seria fácil permanecer no familiar, mesmo que doído. Mas o chamado libertação que vinha da luz foi mais forte. Enquanto todos na capela se congregavam em reflexão, a música que emanava parecia fluir da própria essência do sagrado. Quando um coro gritou em adoração, as paredes da capela vibraram, e as sombras não tinham mais lugar. Comecem a cantar, o anjo exclamou, incentivando todos a somarem suas vozes. Assim que a canção tomou forma, uma luz suave e brilhante envolveu o espaço. Era como se a própria capela, com sua história de fé e sacrifício, estivesse se unindo ao cântico, elevando cada alma a níveis mais altos. Eu deixo a raiva. Eu solto o medo. Maria começou a cantar, sua voz se unindo a outros, e a cada frase, algo dentro dela ia se desnudando. A melodia fluía como um rio de cura, lavando sua dor, e no lugar dela brotava uma paz inefável. As palavras ecoavam como promessas, e a natureza ao redor parecia responder. As árvores balançavam suavemente, como se estivessem dançando ao som daquela nova realidade. Quando a música atingiu o clímax, o anjo ergueu suas mãos novamente. A nova vida começa quando vocês decidem deixar ir o que não serve mais. A verdadeira transformação acontece na entrega e total confiança em Deus. Maria sentiu uma onda de emoção batendo forte. O que ela deixava ir não era apenas uma carga, mas uma parte de quem era. Mas com a entrega, ali, algo novo surgiria. Era preciso coragem, havia necessidade de fé redobrada. O cântico por fim diminuiu em um murmúrio, e os rostos que antes estavam tensos agora exibiam sorrisos radiantes. O anjo fez uma pausa, observando cada um no fundo dos olhos. Dizer sim à transformação é também dizer sim ao desconhecido. Um silêncio reverente preenchia a capela. Maria sentiu que a resposta fervia dentro dela. O que poderia ser uma nova vida? Ela podia, finalmente, abraçar o milagre que Deus tinha reservado. Entretanto, a atmosfera se intensificou, e um leve tremor passou pelas paredes sagradas. Algo maior estava prestes a acontecer. O anjo inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com um mistério profundo. Estão prontos para as chaves que abrirão portas que vocês nunca imaginaram? O que mais está por vir, vocês precisam descobrir. Nesse momento, Maria percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Aqueles foram os primeiros passos, mas e o que mais aguardava por eles? A luz parecia promissora, mas os desafios vinham como um convite. Que portas iriam abrir? O que se desenrolaria nessa nova era de descobertas sagradas? A capela, envolta em um tensionamento sagrado, parecia estar prestes a revelar segredos há muito guardados. A luz suave continuava a palpitar, e as vozes que antes eram um coro de adoração agora se calaram, dando lugar à expectativa. Maria olhou ao redor, sentindo a ansiedade e a esperança no ar. Todos respiravam em uníssono, como se um espírito coletivo estivesse se formando entre eles. Ela podia ver as sombras de antigos medos se dissipando lentamente, mas ainda havia um resquício de incerteza. O olhar do anjo parecia capturar cada nuance de seus pensamentos, e Maria percebeu que ele estava ali para guiá-los. Eu os convido a se conectarem com a luz dentro de vocês. A voz do anjo ressoou como um eco profundo, chamando todos a abrir seus corações. Apenas aqueles que aceitarem a jornada poderão receber as revelações que aguardam. Um silêncio profundo preencheu o espaço enquanto cada pessoa ponderava sobre suas próprias luzes interiores. Maria sentiu uma pequena chama se acender dentro de si. Era um desejo de descobrir não apenas o que precisava soltar, mas também o que Deus havia preparado para receber. Aquela noite, mais do que apenas resgatar conquistas do passado, trazia promessas de um futuro luminoso. Mas para que isso aconteça, o anjo continuou, vocês precisam estar dispostos a enfrentar a verdade que ainda não foi revelada. O que ele disse a seguir reverberou dentro da capela. Cada um de vocês possui segredos guardados, verdades que precisam ser trazidas à luz. Maria sentiu um arrepio. O que seria essa verdade para ela? Suas memórias invadiram sua mente, trazendo à tona as inseguranças que sentia. Era hora de confrontar tudo que a mantinha cativa. Vítor ao seu lado, abriu os olhos e olhou para ela. Vamos juntos, ele murmurou, como se suas almas estivessem conectadas em uma busca comum. A princípio, o anjo pediu que cada um recitasse as verdades que precisavam ser libertadas. Maria hesitou e, em um impulso, começou a falar, eu deixo para trás a dúvida. Sua voz, embora suave, trazia uma carga poderosa que envolveu a todos. Eu deixo para trás as comparações e a sensação de inadequação. Assim,
outros começaram a seguir, um por um. As vozes agora vinham de todos os cantos, compartilhando suas fragilidades, permitindo que a luz de suas verdades irrompesse. O som se tornava cada vez mais forte, como um rugido de libertação que subia até o teto da capela. O anjo, com um gesto calmamente majestoso, começou a liberar uma brisa suave que sussurrou entre eles. Cada palavra pronunciada é uma chave, cada revelação é um passo adiante. Por meio da verdade, vocês se libertam das algemas que os prendem. Maria sentiu-se envolvida por uma onda de amor e paz, enquanto o peso de sua inadequação lhe era tirado. É como se cada lágrima que escorria fosse uma descarga emocional que a fazia leve. As sombras da capela pareciam brilhar com uma luz dourada, refletindo a transformação de cada um ali presente. Mas algo ainda pairava no ar. Aquela transformação estava só começando. O anjo fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos de cada um. Vocês sentem isso? Este é o chamado para entrar em algo mais profundo. O que se desvelou até aqui apenas prepara o terreno para uma nova jornada. O que vocês estão dispostos a fazer para abraçar isso? Maria ficou em contemplação. A pergunta ecoava dentro dela. Ela já havia começado a deixar partir, mas o que realmente estaria por vir? Com o coração repleto de anseio e expectativa, Maria sabia que a próxima fase exigiria mais dela ainda. E assim, entre lágrimas de gratidão e a leveza de novas possibilidades, ela sussurrou: sim, Senhor, estou pronta para o próximo passo. Mas, antes que pudesse pensar o que significava isso, a sala se iluminou ainda mais, e um novo mistério começou a se desenrolar. Além do que seus olhos podiam enxergar, portas estavam prestes a abrir. Que segredos esperavam por eles na escuridão daquele novo caminho? A luz da capela pulsava com intensidade crescente, como se cada ponto luminoso estivesse alinhado a um propósito divino. Maria, agora mais consciente do que nunca, sentia os batimentos de seu coração se acelerarem. Ao seu redor, os amigos e estranhos se tornaram família em um instantâneo, todos unidos pela busca de um novo significado, um novo propósito. O anjo, com um olhar de amor profundo, apontou para o centro do espaço, onde uma nova luz começou a brilhar, mais forte e mais clara do que antes. Vocês estão prestes a descobrir não só suas verdades, mas também o plano maior de Deus para cada um de vocês, anunciou, a voz reverberando como se ecoasse por todos os corredores do tempo. Maria sentiu uma corrente de energia percorrer seu corpo. Lembranças e visões começaram a se formar em sua mente. Eram imagens de sua infância, dos momentos em que sentia a presença divina, da proteção que sempre esteve à sua volta mesmo nas dificuldades. Ela percebeu que cada lágrima que deixara escapar, cada insegurança que abandonara, estava agora se transformando em um fortalecimento de fé. O convite a avançar não era apenas uma escolha, era um chamado. Maria olhou para Vítor novamente. Ele estava com os olhos fechados, concentrado, como se estivesse em uma oração silenciosa, buscando direção e inspiração. Aquele ato simples de amor e apoio fez o coração dela se aquecer. Preparados? Perguntou o anjo, a esperança evidente em sua voz. Vocês estão prontos para iluminar ainda mais suas vidas? A verdade que aceitarão hoje os levará a um novo nível de entendimento. Um murmúrio de ânimo pulsou pela congregação, e Maria sentiu que cada um deles estava prestes a aceitar uma nova missão. Vamos juntos! Vítor sussurrou, olhando diretamente nos olhos de Maria, como se estivessem prestes a embarcar em uma grande aventura. Então, como se a capela soubesse que o momento era único, um silêncio sagrado tomou conta do lugar. Estava no ar uma expectativa palpável. O anjo começou a revelar as verdades que a congregação precisava considerar. Primeiro, olhem para dentro. O que mais seguram em seus corações, que os impede de avançar? O que os tem aprisionado? A pergunta penetrava fundo, desafiando cada um ali. Maria sentiu um nó se desenrolar em seu peito. Estou pronta, pensou. Visualizou sua vida numa tela em branco, um compromisso fervoroso de se permitir abrir-se completamente ao que Deus tinha reservado. Ela olhou para o anjo e então, um brilho no olho, começou a falar novamente. Eu deixo de lado o medo do desconhecido. Com cada palavra que Maria pronunciava, uma porta parecia se abrir. E não era apenas para ela, mas para todos ali. As respostas começavam a jorrar, e as verdades que foram retiradas do oculto pulsavam com vida e luz. Uma irmã ao fundo gritou: eu deixo para trás o ressentimento. E outro, com a voz embargada, declarou: eu deixo o orgulho. O coro de almas se elevava, e logo estavam todos cantando em harmoniosa liberação, como se, finalmente, estivessem se despindo das correntes invisíveis que os amarravam. Então, em meio a esse momento de libertação, uma bruma mágica começou a preencher a capela.
Era como se uma nova dimensão estivesse se revelando. A luz dourada agora dançava ao redor deles, e uns vislumbres encantadores de um novo caminho começaram a tomar forma. O anjo, com um gesto majestoso, disse: preparem-se. O que vocês descobrirão pode desafiar sua lógica, mas lembrem-se, em cada passo, vocês serão guiados pela luz que agora conhecem. Maria sentiu o coração pulsar com força. Teriam eles que enfrentar algo mais desafiador? Algo que os levasse a olhar para dentro de si com ainda mais profundidade? As perguntas reverberavam em sua mente enquanto a luz envolvia a capela. Naquele exato momento, o chão sob seus pés começou a vibrar. Maria olhou para os outros, que também sentiam a movimentação. O anjo sorriu, mas sua expressão trazia um indício de enigma. Em breve, uma verdade a mais será revelada. Preparem-se, porque o caminho que se abrirá à sua frente não será fácil, mas a luz é mais forte que qualquer sombra que possam encontrar. E assim, o mistério aguardava, prestes a desabrochar em suas vidas. Que tipo de desafios aguardavam por eles naquela nova jornada? As respostas estavam mais próximas do que pensavam, mas uma verdade primordial ainda precisava ser prestada atenção. A bruma parecia pulsar, como se a capela respirasse junto com eles. Cada alma ali sentia a energia da transformação. Os olhares estavam fixos no anjo, e uma palpável ansiedade curiosa misturava-se com a esperança. Maria respirou fundo, deixando que a luz a envolvesse, como um abraço acolhedor. O coração dela estava aberto, aguardando o que vinha pela frente. A verdade que vocês estão prestes a descobrir está além do que imaginam, disse o anjo, com um brilho nos olhos que trazia a promessa de mudanças profundas. Ela não é apenas sobre vocês, mas sobre todo mundo ao seu redor. Preparem-se para serem instrumentos de transformação. Maria observou Vítor, que agora sorria com um semblante totalmente renovado. A serenidade em seu olhar refletia a confiança dentro dele. Ambiciosos pensamentos dançavam em sua mente. O que significava ser um instrumento de transformação? Como poderiam ser parte de algo tão grandioso? Um murmúrio de expectativa ecoou de novo. Olhem ao redor. Não se tratam apenas de regras ou doutrinas, mas do amor que se derrama na vida de cada um, continuou o anjo. Ele gesticulou, e uma luz intensa brilhou do altar, projetando formas nas paredes, como se narrasse histórias guardadas pelo tempo. Cada um de vocês tem um propósito a cumprir. A dor, o sofrimento e a alegria que viveram moldaram quem são. Agora, vamos descobrir qual é a verdade que cada um deve abraçar. O anjo fez uma pausa, permitindo que a mensagem penetrasse fundo nos corações. Maria fechou os olhos novamente. Lembrou-se de momentos em que acreditou que tudo tinha fim. Eram essas dores que agora preparavam para algo maior. Quem está pronto para dar o próximo passo? Perguntou o anjo. Uma onda de determinação varreu a sala. Um por um, os que estavam ali começaram a se levantar, excitados. Senhor, eu estou pronto! Gritou uma voz firme do fundo da sala. Era Marcos, um dos novos membros da congregação. Sua voz soou como um tambor, ecoando confiança. As pessoas ao redor dele se posicionaram em pé, um grupo unido, buscando coragem. Maria se levantou também, acompanhada pelo impulso coletivo. Eu também estou pronta, disse ela, sentindo o poder do momento. O anjo sorriu, e a luz ao seu redor intensificou-se ainda mais. Exatamente assim. A decisão de avançar é o primeiro passo para pisar no desconhecido. Ele gesticulou para que todos ficassem em círculo, conectando-se com os olhares uns dos outros. O lugar parecia pequeno, mas a conexão era abrangente. Uma vibração serena começou a se espalhar pelo espaço. Agora, vamos abrir nossos corações. Vamos reconhecer e honrar as verdades que precisamos selar para seguirmos em frente. As palavras do anjo ressoaram e, com cada frase, uma nova camada de luz ia se formando sobre suas cabeças. Maria começou a sentir-se leve, como se carregasse pedras pesadas e agora estivesse soltando-as. Eu aceito minha verdade! Gritou, seus lábios movendo-se com fervor. Outros a acompanharam, por ordem crescente. A energia era palpável, incandescente, e formava uma atmosfera pura de amor e gratidão. Enquanto gritos de alegria e libertação preenchiam a capela, Maria sentiu sua alma vibrar com um novo propósito. Não havia mais medo ou dúvidas, apenas a certeza de que o amor poderia mover montanhas. Era um aquecer de corações rumo ao amanhã. No meio da celebração, o chão tremeu novamente. Mas desta vez, um enorme portal de luz irrompeu ao centro do círculo. Maria olhou para o anjo, que acenou para o portal, sorrindo.
Essa é a passagem para a próxima fase da sua jornada. Apenas os que se dispuserem a deixarem suas sombras para trás poderão atravessar e descobrir a luz que brilha no futuro. Vocês estão prontos? As faces no círculo exalaram tanto medo quanto empolgação. O que haveria além daquele portal? O coração de Maria acelerou de expectativa. As palavras do anjo ecoaram. A verdadeira descoberta começa agora. As sombras que vocês abandonaram os prepararão para tudo que é maravilhoso que ainda está por vir. Agora, avancem. Maria olhou ao redor mais uma vez, coletando coragem. E com um passo à frente, segurou a mão de Vítor. Juntos, estavam prontos para desbravar o desconhecido e descobrir a verdade que mudaria tudo. Que verdades aguardavam no outro lado do portal? A jornada estava apenas começando. A capela agora irradiava uma luz que desafiava a própria escuridão. Maria, junto com Vítor e a multidão de fiéis que a rodeava, olhava com expectativa para o portal deslumbrante que pulsava logo à frente. Era como se todo o céu estivesse ali, prometendo algo além da imaginação. A cada respiração, o ambiente vibrava de amor, expectativa e a coragem quieta de cada coração que estava disposto a atravessar. Estamos prontos, Senhor. Maria declarou, sua voz quebrando o silêncio reverente. O olhar de Vítor encontrou o dela, e uma onda de força os uniu naquele momento. Eles eram mais do que amigos, eram irmãos de fé, prontos para enfrentar o desconhecido. O anjo, com sua presença majestosa, ergueu as suas mãos novamente. O que está prestes a acontecer não é apenas uma viagem, mas uma transformação completa. Em cada passo que vocês dão, deixem que a luz os guie. Quando cruzarem o portal, o que foi perdido encontrará o caminho de volta. O que precisa ser curado, será curado. O amor e a verdade que vocês buscam os aguardam do outro lado. Os olhos de todos se fixaram na passagem que brilhava intensamente, como se chamasse cada um a entrar. Maria sentiu o coração pulsar em uníssono com as batidas de seu espírito. Vamos juntos! A multidão respondeu um clamor forte que ecoou nas paredes da capela, um grito coletivo de fé que disparou seus corações adiante. Com uma respiração profunda, cada um começou a dar passos na direção do portal. O calor que emanava dele envolveu cada pessoa como um manto divino. Assim que Maria e Vítor cruzaram o limiar, uma sensação de leveza começou a preenchê-los, como se deixassem para trás todas as angústias do passado. Lá dentro, eles foram surpreendidos por um espetáculo de cores vibrantes, cenários angelicais e ecos de risos. Eram vozes familiares e sussurros de encorajamento, como se os entes queridos que haviam partido estivessem ali, acompanhando-os. Uma paz inexplicável se instalou em seus corações, e um fluxo de gratidão inundou suas almas. Maria viu uma luz intensa diante dela que formava uma imagem familiar. Era sua mãe, Desirê, cuja presença irradiava amor e vitalidade. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto Maria corria em direção a ela, acolhendo-a em um abraço apertado. Mãe, eu te encontrei. A emoção a envolvia como um cobertor quentinho. Desirê sorriu, seus olhos brilhando com a luz celestial. Minha filha, eu sempre estive com você. Sua fé me trouxe aqui. Agora, é a hora de você brilhar e levar essa luz ao mundo. Vítor estava ao lado dela, emocionado, observando a cena mágica. Ele não podia mais conter suas lágrimas, ao ver a cura e a reconciliação que se desenrolavam ali. O anjo apareceu, e sua voz ressoou: vocês estão sendo restaurados. Esses encontros significam que cada um de vocês é chamado para uma nova missão. A cura não é apenas um presente que recebem, mas uma bênção que devem compartilhar. Neste instante, Maria entendeu que sua jornada não era apenas sobre sua própria transformação, mas sobre levar esperança, cura e luz à sua comunidade. O que aconteceu na capela não era só uma reunião, mas uma nova era sendo proclamada, onde todos desempenhavam papéis vitais na grandiosa sinfonia da vida. Os rostos à sua volta começaram a se iluminar, como se a luz do portal se entranhasse a cada alma. É hora de voltar, disse Desirê, segurando as mãos de Maria. Você tem muito a fazer, e eu sempre estarei com você no coração. Maria, agora repleta de coragem, olhou para todos ao seu redor. Está na hora de levar essa luz ao mundo. Juntos, vamos transformar escuridão em esperança. E aquele grito de verdade fazendo eco para além do que podiam ver, para as vidas que ainda precisavam ser tocadas pela bênção do amor. Com um último olhar caloroso para Desirê, Maria e Vítor começaram a atravessar o portal novamente, desta vez, com um diretório claro e uma missão pulsante em seus corações. Ao cruzar para a capela, a comunidade aplaudia, suas expressões refletindo a certeza de
que estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. A luz brilhou intensamente ao redor deles, e o anjo exaltou: vocês agora estão equipados para levar vida àqueles que ainda não têm. Liberem suas vozes, deixem que suas histórias sejam contadas. E assim, o novo amanhecer começou. Maria sabia que as correntes que aprendiam foram quebradas e que o que vinha pela frente seria uma caminhada juntos, repleta de desafios, sim, mas também infinitas bênçãos. O amor e a fé de Deus nutririam cada passo, enquanto a capela se enchia de adoração e alegria, transformando-se em um farol de esperança para todos que buscavam um novo começo. O céu e a terra celebravam, e a grande história de redenção se desenrolava diante deles. Agora é a sua vez. Este é o momento de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Você precisa fazer parte deste movimento de luz e transformação.